Olá a todos, sejam bem-vindos. O tema que será abordado hoje é a respeito de educação e consciência. O que significa educação e consciência? Como que elas funcionam em uníssono? Então eu vou começar aqui pelas primeiras coisas. Hoje nós estamos vivendo um mundo moderno, para não falar moderno, que bicicleta é uma coisa saudável, caminhar é uma coisa saudável, salutar, é uma coisa muito bacana. Agora é uma coisa que devemos entender em relação à bicicleta. Embora seja saudável tanto caminhar quanto andar de bicicleta, o que nós devemos também observar as condições no mundo de hoje. Por exemplo, quando você tem consciência, você tem educação. Quando você não tem consciência, você não tem educação. Ou seja, a ausência de uma, a ausência da outra. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Eu vou chegar ao que eu estou querendo passar melhor para consciência ou mentes conscientes. Por exemplo, andar de bicicleta numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Los Angeles, São Francisco, Londres, Paris, estou falando de vários lugares no mundo, Tóquio, vamos dizer, Pequim, eu estou aqui dando exemplo. Mas vamos voltar aqui para o Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, das grandes metrópoles. Dá para se perceber que há uma incompatibilidade. Uma incompatibilidade de dinâmica. Por que eu digo isso? Incompatibilidade. Desde 1978, 79, nos meus 13, 14 anos de idade, eu sou de Niterói, eu escutava tanto em Niterói quanto em São Paulo, em algumas outras cidades. Acabou esse negócio de... Não é que acabou esse negócio de bicicleta, porque realmente bicicleta e carro são incompatíveis. Por quê? Quando você está numa metrópole, quanto maior número de carros, o número de bicicletas diminuía. Quando eu falei 1978 ou 79, eu estou na década de 70, o ser humano daquela época tem uma coisa que o ser humano desta época, desta década ou deste século não tem: consciência. Isso, exatamente é o que eu estou dizendo. Em 1978 a 1979, um pouquinho mais para frente, o ser humano tem uma coisa, a sociedade naquela época tinha uma consciência que essa sociedade perdeu, se tornou retrógrada. E vou mais longe, ficou retardada. Quer dizer, houve um retrocesso psíquico, um retrocesso mental, e eu vou continuar dizendo. Por quê? Porque naquela época as pessoas diziam assim, o número maior de carro, a dinâmica de carro e de bicicleta são incompatíveis. Quanto mais carros, a bicicleta é um obstáculo. O que acontece? A pessoa de bicicleta, porque o cara atropelou, lógico, é mais carro, é mais gente. Eu acho que isso dá para alcançar, né? A consciência humana de hoje deve dar para alcançar a minha. A minha não é de 79, a minha é de sempre. A que é de muita, da maioria, não é mais. A consciência humana ficou... Eu peço desculpa, porque eu sei que quem estiver me assistindo deve estar entendendo. Eu não estou querendo me dirigir aos meus queridos ou minhas queridas, mas eu quero dirigir a todo mundo, a uma amplitude grande que assista esse vídeo, para que tenha esse esclarecimento, tenha essa consciência e essa educação, que não tenhamos a ausência consciente da educação. Que é isso, nós temos a consciência, e tendo a consciência nós temos a educação. O que a educação nos diz? A incompatibilidade de carro com bicicleta nas grandes metrópoles é a dinâmica. Quanto mais carro, é mais carro se locomovendo. É gente que dirige mais, é gente que dirige menos, é gente que aprendeu a dirigir. E as ruas vão se enchendo. Então realmente fica perigoso. Um ciclista naquela época sabe que ele estaria colocando a sua vida em risco por vários motivos. Que tinha naquela época, que tem na época de hoje, é barbeiro, é mau motorista. Isso já é uma consciência, então não deixa de ser uma educação. A educação não é só na escola, a educação é na vida. A gente nasce, vive, observa, reflete, medita e chega à conclusão. Então,
incompatibilidade, esse absurdo que eu assisto. Não, tem que colocar bicicleta, você tem que andar com bicicleta. Ou seja, você está deseducando e colocando a pessoa em risco, e quem está dirigindo também está em risco, porque é um obstáculo a mais, já tem tantos obstáculos, e quer voltar lá no passado, quando o número de bicicletas diminuiu exatamente por isso, por essa consciência. O número de acidentes pode crescer, o número de carros pode crescer, onde há mais seres humanos, há mais conflitos, não é? Ou preciso explicar ou desenhar. Acredito que o ser humano deve ter um certo raciocínio, né, compatibilidade com o teu cérebro, com a tua mente. Então o que eu estava querendo dizer é isso. Eu escutava muito uma senhora, uma vez disse assim, carro e bicicleta não combinam. Mas é lógico, você quer andar de bicicleta, você pode andar, por exemplo, eu estou aqui em Angra, num condomínio. Você tem menos circulação de carro. Perigo de bicicleta com carro tem, mas é inferior a uma cidade. Agora ouvi isso, porque na França, você está ouvindo imbecis de outros países e está assimilando com essa, desculpe, meu ponto de vista, essa coisa imbecil, porque quando eu falei retardado, retrógrado, é isso, é retrocesso mental. Esqueceu que tem mais carro, a dinâmica do carro é isso, olha aqui minha mão. E carro é desse tamanho, bicicleta é disso, é 2 rodas e uma pessoa em cima. Então não vem com esse papo de que é modernismo, que é moda, não. Eu não estou querendo nem usar o termo burrice, porque está perto disso. É de um descalabro. Outro dia lá em Niterói, na Lemos Cunha, 7 horas da manhã, eu estava indo atender como motorista particular uma senhora que eu busco no local longe. Virei na Lemos Cunha, numa rua lá em Niterói, eu estava na Avenida 7 de Setembro, virei na Lemos Cunha, sentido túnel. No que eu estou seguindo na Lemos Cunha, uma bicicleta sai do nada na minha frente. O cara, ele saiu na minha frente. E, eu dei uma freada, ele olhou para trás indignado, vou tirar foto. Você é retrógrada, contra a bicicleta e tal. Não, eu não sou contra a bicicleta. Eu sou contra idiota que entra, ou com um corpo físico, ou uma bicicleta na frente de um carro. E ainda se acha no dia de tirar foto. Graças a Deus ele não botou, porque se aparecesse eu ia processá-lo pelo uso indevido da minha imagem. Eu acho que alguém tem noção que rola um processo civil, criminal, rola um processo por uso indevido de imagens de pessoas. Então, voltando, o cara me fotografou, falou um monte para mim. Na hora eu também fiquei, primeiro levei um susto, e depois eu me irritei, eu também fiquei no mesmo nível dessas pessoas modernas, mesmo nível de agressão. Eu fiquei puto com o cara. E também disse outras boas para ele. Ele continuou falando e fotografando. E ele, se eu atropelasse ele, o que poderia acontecer? Nós também temos leis boas, juízes bons, como nós temos leis péssimas e juízes péssimos. Né? Se ele entra, eu atropelo ele, porque ele entrou na minha frente. E se eu pegasse ele, eu ainda ia responder processo. Ele que entra na frente do meu carro, eu que ia tomar na justiça, ia ter que indenizar. Olha só, o transtorno que ele ia trazer para mim. O transtorno que esse tipo de comportamento, esse tipo de falta de educação de pessoas pseudo-modernas querem se sobrepor à razão, se sobrepor. Quer dizer, eu sei que eu já estou falando há muito tempo aqui, é o mínimo de falta de consciência e falta de educação. Se eu tivesse numa bicicleta, eu olharia, que como bicicleta é como pedestre. Você quando chega numa rua onde está passando carro, caminhão, coisa, um corpo físico maior, de estrutura maior, menor, médium, estiver entrando em proporções, você vai olhar. Eu não sei se muita gente lembra. Papai, mamãe, vovó, vovô, segurava a gente na mãozinha quando era criança. Olha, quando for atravessar a rua, olha os dois lados da rua para ver se não vem carro. Né? Eu aqui estou fazendo esse vídeo porque não só sou contra a bicicleta em cidade. Por exemplo, ciclovias estão fazendo, o trânsito já é uma merda, já é horrível. Já é um grau de estresse, porque o número de gente que está aprendendo a dirigir é absurdamente grande. As que já sabem dirigir um tempo junto com as que sabem dirigir há muito tempo, junto com os piores condutores, seja de carro, Kombi, van ou caminhão e até motocicleta. Já tem um grau de estresse tremendo.
Então quem tem consciência disso, tem a consciência tua. Botar a bicicleta para piorar, não vai piorar. Não é questão de ser pessimista, não é questão de raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Não vai piorar. Eu vejo assim, um festival de babaquice. Na reportagem, a sociedade, por isso que eu estou dizendo, a sociedade está ficando retrógrada, retardada, imbecilizada. Antigamente a sociedade ela era mais consciente. Isso é ser consciente. Quando você é consciente, quanto mais consciente, mais educado você é, mais informado você é, você observa a dinâmica. Então aqui eu repito, bicicleta em grandes cidades, como a Avenida Brasil, avenidas longas, lá em Niterói, Marquês de Paraná, Roberto Silveira, o túnel que através da bicicleta vai no meio do túnel. Já imaginou na ponte de Niterói? Vamos andar de bicicleta, aí fazer uma putaria, tudo vira a casa da mãe Joana, porque é isso que os ciclistas, vocês ciclistas querem isso? Vocês chamam isso de educação? Local para andar de bicicleta ou em condomínio de casas fechadas ou em área rural. Sabe por quê? Porque perdeu a consciência de estar se colocando em risco, colocando a sua vida em risco e de repente colocando a vida de outras pessoas em risco. Essa falta de consciência, a ausência da consciência é a ausência de educação. A falta de consciência é a falta de educação. Então aqui eu encerro eu estou falando num ambiente ótimo, mas eu fico muito indignado pelo que eu estou assistindo. Eu estou com 57 anos, eu tenho 57 anos, e cresci vendo o mundo, vendo como é que o mundo se forma, como é que é a dinâmica das coisas, o que é bom, o que não é, o que fica mais desgastante, menos desgastante. Eu imaginei que os outros seres humanos, sem ser os que estão dentro do meu corpo, da minha cabeça, que estão à minha volta, acredito que tenha gente mais inteligente, gente mais decente até. Tenho observado isso, mas engraçado que não se manifesta isso. Nós vemos o contrário. Né? Então aqui eu volto a dizer, bicicleta em cidades, carro e bicicleta são incompatíveis. Ou seja, um gera o risco de vida. Você de bicicleta está se colocando em risco. Eu vejo mulheres com criança colocando o filho na garupa, entrando em avenida, e acha isso legal, isso é moderno, isso é bonito. Mas a perda da consciência, estou colocando a minha vida em risco e da minha criança em risco. Essa perda de consciência é perda dessa educação, é perda de educação. Sem consciência, sem educação. Então eu quero transmitir para todos vocês essa conscientização e a educação que deveria permanecer. Olá pessoal, nessa inserção, dentro desse vídeo, nessa inserção que eu estou colocando aqui, eu não estou aqui pregando, fazendo propaganda quer dizer, eu não estou aqui pregando ou fazendo apologia contra a bicicleta, contra ciclismo, lógico que não. É salutar, é muito saudável andar de bicicleta, a caminhada também, tanto caminhada quanto andar de bicicleta é muito saudável. O que eu estou colocando aqui são as consequências de se andar no trânsito com bicicletas. Né? Uma coisa que eu aprendi quando era jovem, eu tinha 13 a 15 anos de idade, a sociedade naquela época, desculpe dizer, era uma sociedade muito mais esclarecida e sensata que a sociedade atual. E desculpe, a sociedade atual vai ter melhorado bastante, como tem regredido bastante. Tem feito coisas sem noção, a gente vê muitas coisas. Se eu vou falar, eu vou acabar saindo do foco deste assunto, sem noção. Sem noção de educação, sem noção de dimensão, sem noção das coisas que estão à sua volta. Né?
Então, nessa inserção, não estou fazendo nem postulado, nem pregando. Não, contra a bicicleta, vamos tirar. Não, pelo contrário, a bicicleta é saudável. Só que o local para uso, porque no primeiro mundo, não, você está de um babaca nacional para um babaca internacional. Não, a questão eu vou enfatizar, de um babaca para outro. O que eu estou querendo dizer é que na cidade é incompatível. É incompatível. Você percebe, olha, tem um número maior de carros. Bicicleta e carro não é compatível. Você quer andar de bicicleta? Cidade do interior, nas adjacências da cidade do interior, numa fazenda, como disse no vídeo, dentro de um condomínio. Agora não nas grandes metrópoles. Realmente você vê, o número de pessoas cresce, aumenta, né? A densidade demográfica. O número de pessoas no espaço quadrado é o mesmo. De veículos também não. Então a gente tem pelo menos noção de dimensão. Você vê ali atrás tem um carro. Ele é de metal, ele tem uma dimensão. Tem um pouco menor, maior, bem maior do que em quantidade. E uma bicicleta, 2 rodas, você em cima pedalando, e um número grande daqueles ali. E motocicletas, que também, motocicleta é outra coisa também bem complicada. Em relação de educação não tem nenhuma. A maioria é aloprada, a maioria, se botar 100%, acho que só 20% ou 15% sabem andar de moto. Ou são educados para andar em moto. A maioria, não, porque as pessoas têm preconceito contra motociclista ou motoqueiro. Basta olhar nas suas condutas para saber que não é preconceito. Basta para olhar na conduta. Mas não estamos falando de motocicleta. Estamos falando de bicicleta. Bicicleta, eu estou falando de dimensão de veículos e dinâmica. Dinâmica no movimento. Física. Você tem física, não precisa dizer, isso é física. Não, física é movimento. Dinâmica. O que é dinâmica de movimento? É só observar isso. Então, essa inserção foi isso. Não é fazer apologia contra a bicicleta, contra isso. Não é nada disso. Apenas trazer consciência de que você está colocando a sua vida em risco. E acaba, se não for um mau motorista, de repente o motorista de bicicleta entra na frente de um carro, o grau de... E que às vezes o motorista também é ciclista, ele também gosta de andar de bicicleta, só que ele tem consciência de que ali não é local de andar de bicicleta. Ele tem um sítio, tem algum lugar. Mas, independente do motorista ser ciclista ou não, né, o mau motorista pode atropelar. O ciclista está colocando sua vida em risco. E também está colocando a vida de motorista em risco, porque um carro pode desviar de uma bicicleta que apareça repentinamente e atingir um carro ou uma bicicleta, ou um pedestre. Tem consciência disso? Consciência é ter educação. Ausência de consciência, ausência de educação. Senhores e senhoras, sociedade tem consciência disso? Seja Brasil, país, França, seja onde for, tem consciência disso? Mobilidade, movimentação, dinâmica. É questão de consciência. Tá bom? Agora, pode ter havido também campanha de donos de fabricantes de bicicleta. Não, porque tem que ser assim. Bom, eu não vou falar nisso, senão vou desviar do assunto. Essa foi apenas uma inserção ao meu vídeo. Então, beijo para todos. Até a próxima. Bicicleta em cidades, carro e bicicleta são incompatíveis. Ou seja, um gera o risco de vida. Você de bicicleta está se colocando em risco. Eu vejo mulheres com criança colocando o filho na garupa, entrando em avenida e acha isso legal. Isso é moderno, isso é bonito. Mas a perda da consciência, estou colocando a minha vida em risco e da minha criança em risco. Essa perda de consciência é perda dessa educação, é perda de educação. Sem consciência, sem educação. Então eu quero transmitir para todos vocês essa conscientização e a educação que deveria ser permanecer. Então aqui eu vou encerrando esse vídeo de hoje, num local agradável, com sonzinhos de passarinho. Acho que vocês vão perceber, eu não vou colocar nenhuma música, só o som de silêncio à minha volta e o som da natureza. E eu peço a todos
mais consciência e mais educação. Prestem bem atenção à incompatibilidade de dinâmica. Carro e bicicleta, a quantidade de carro e de bicicleta dentro de uma cidade não combinam. Isso uma velhinha me disse em 1978 numa rua chamada Miguel Couto. Então aqui eu estou encerrando. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que traga mais conscientização a todos. Então, meus queridos e minhas queridas, um grande dia, uma grande tarde. Fiquem com Deus. Paz profunda. Amém.